Shalom, Shabbat Shalom a todos meus irmãos, irmãs, todos que irão acompanhar mais esse vídeo. Eu agradeço. E esse vídeo eu já havia falado no vídeo anterior, que ia trazer um estudo a respeito das palavras do nosso Salvador, para entrar em contraste, né, com o que as pessoas acreditam e interpretam nas Escrituras de Paulo. Né? O título do vídeo realmente é bastante indicativo. Né? Paulo é apóstolo ou pseudo-apóstolo? Né? Mas antes de iniciar, eu gostaria de dar um aviso aos irmãos, né, que este vídeo tem o objetivo de trazer à luz algumas questões cruciais para quem busca a verdade. Se você está acomodado dentro de uma denominação, né, ou abandonou a igreja católica ou a igreja evangélica, ou nunca foi praticante de nada disso e faz os seus estudos à parte, né, e concluíram que Paulo contradiz as Sagradas Escrituras. Né? Continuando. Se você está acomodado dentro de suas denominações ou da maneira que está, acreditando nessas doutrinas, né, dúbias, né, com doces mentirinhas, o meu conselho para você é: não veja o vídeo. Porque o que vamos fazer nesse vídeo eu vou trazer aqui passagens bíblicas, né, e chegar a uma denominação comum. Né? Mas se você quer se libertar do engano, né, ver, ouvir, ler, compreender a verdade como realmente ela é, se você quer isso, vem comigo. Vamos começar pelo começo. Né? Segundo, praticamente 99% das pessoas dizem que Paulo é apóstolo. Então vamos recorrer à Wikipédia, né, e vamos saber o que é apóstolo. E diz assim: na tradição cristã, apóstolos, em grego, apóstolos, é aquele que é mandado em missão. São missionários enviados por Jesus, pelo Salvador, para pregar o Evangelho em todo o mundo antigo. Durante a vida e o ministério de Jesus no século I, os apóstolos foram seus seguidores mais próximos e se tornaram os principais pregadores da mensagem do seu Evangelho. Segundo o Evangelho de Lucas, ele chamou para si os seus discípulos e deles escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolos. Está em Lucas 6,13. Né? O fato de terem sido escolhidos 12 discípulos parece ter especial importância, pois alguns estudiosos interpretam como uma referência às 12 tribos de Israel. Vemos, entretanto, que logo após a ressurreição de Jesus, outros homens foram comissionados, enviados como apóstolos, cumprindo o poder que Jesus deixou à sua igreja, que é de falar em seu nome. São os primeiros presbíteros, ultrapassando o número inicial de 12 apóstolos. Ou seja, apóstolo é o que vai após. Né? Ele tem como característica primária ser apóstolo é repetir exatamente o que o mestre falava, ensinava. Né? Não existe ser um apóstolo e pregar o contrário. Né?
Aí, como diz o título, né, do vídeo, apóstolo ou pseudo-apóstolo? O que é pseudo-apóstolo? Segundo o dicionário.com, pseudo-apóstolo é o mesmo que falso apóstolo. Não é? Ou seja, um apóstolo do Salvador deve ensinar exatamente o que o mestre ensinou. Caso contrário, deixa de ser apóstolo e passa a ser um falso ou pseudo-apóstolo. Não é? Faremos então uma análise dos relatos bíblicos e definiremos se você segue algum apóstolo verdadeiro ou um pseudo-apóstolo, segundo o teu entendimento. Vamos analisar cuidadosamente alguns versículos para que possamos, né, ter uma base sólida, né, um alicerce firme na nossa fé. Né? Temos que ter essas bases, temos que ter bem desenvolvidas, como diz em espanhol, bem desarrolhadas, né? Para que não vacilemos, para que não escorreguemos, para que não venhamos a cair. A conclusão sobre esse assunto colocará você em um dilema e no final, conscientemente, você terá que decidir ou seguirá um apóstolo verdadeiro ou seguirá um falso apóstolo conscientemente. Né? Deixamos de lado as nossas más formações, né? Más doutrinas que vínhamos ouvindo e acompanhando, e dessa forma poderemos decidir, como eu falei, conscientemente, se nossa base de fé, se nossa crença, ela está embasada na verdade ou está embasada em doutrinas de homens. Né? A decisão é sua. Você decide e escolhe entre a verdade e a mentira. Né? Vejamos alguns ensinamentos nos evangelhos. Eu fiz uma breve pesquisa, né, com respeito aos 4 evangelhos. Né? E deles eu tirei algumas citações do nosso Mashiach, do nosso Salvador, do Altíssimo, do Malach, do anjo, de Filipe, de Simeão, né? Simeão, e algumas situações assim para que nós tenhamos uma base sólida. E eu escolhi apenas 3 citações de Paulo, né? Que vamos ver mais no final, né? Se ela se contradiz ou se ela soma a crença verdadeira, a nossa fé. Então vamos lá. No Evangelho de Mateus 1:21, o anjo, como esse versículo eu citei no vídeo anterior, né? O anjo, o Malach, disse, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o anjo estava dizendo a Miriam, a Maria, né, que o Salvador viria e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não falou aqui que ele salvará todas as nações, ele salvará o seu povo. Vamos a Mateus 3,17. Quem fala é o Altíssimo, e ele diz, este é meu filho amado. Né? Eu separei essa citação porque temos a plena consciência de que quem você conhece como Jesus Cristo, e na verdade ele tem um outro nome, ele é o Salvador enviado pelo Altíssimo para a nossa salvação. Aí Mateus 5,17. Aí o nosso Salvador diz, eu não vim destruir a lei, a Torá, nem os profetas. Ou seja, está vigente. Então, eu separei muitas passagens com respeito à lei, à Torá. Vamos ouvir muito a respeito de lei e de Torá, né? Que é o que
importa nesse momento. Muitas pessoas acreditam que a lei ela foi abolida e na verdade não é assim. Né? Em Mateus 5,18 diz assim: passará céus e terra, e nem a menos a menor letra se omitirá da lei, da Torá. Vamos lembrar o que falei anteriormente. Para ser um apóstolo, a pessoa tem que falar a mesma coisa do mestre. Né? Se o apóstolo não fala exatamente isso, ele é um pseudo-apóstolo. Né? Mateus 5,19 diz assim: quem violar o menor mandamento, né, da Torá e ensinar aos demais, será o menor no reino. Algumas pessoas leem essa passagem e interpretam que, não, mas ele violando o menor mandamento e ensinando, ele será o menor no reino. Esse versículo, ele é, como todos, né, ele é muito pontual. Quem violar o menor mandamento significa que a pessoa ela cumpre com todos os mandamentos, com toda a lei, com toda a Torá, mas ela violou o menor mandamento, cumpriu com todo o resto, mas violou o menor e ensinou errado. Então essa pessoa será salva, mas será o menor lá no meio. Vamos para outro versículo, Mateus 7,14. Aí o Mashiach diz, o nosso Salvador diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. A pergunta é: são muitos os que seguem a lei, a Torá? São poucos, né? E o Mashiach nosso Salvador já falava isso. É uma minoria, né? Aí o Mashiach, o Salvador, diz assim em Mateus 7,21: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino, e sim o que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do nosso Pai, do Altíssimo? Que obedeçamos a Torá, a sua lei. Essa é a vontade do Altíssimo. Em Mateus 7,23 diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Né? Iniquidade, esse aqui é lá do dicionário Strong, né? Ele diz assim: iniquidade é igual a anomia, a palavra G, que é a tradução do grego, G459, né? A condição daquele que não cumpre a lei. 2. Porque não conhece a lei. 3. Porque transgride a lei. 4. Que tem desprezo e violação da lei, maldade. Então vamos ler o versículo de novo nesse contexto. Aí vamos continuar. Né? Já que iniquidade é igual a anomia, o que é anomia? De G459 do dicionário Strong. A condição, anomia é a condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece, porque transgride, porque tem desprezo, a violação da lei da iniquidade, a maldade. Ou deixamos a própria palavra, a própria Bíblia, né, definir isso, o que é pecado, o que é iniquidade, o que é, né, anomia. Né? E em João, 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgrede a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, muita gente diz assim que o pastor falou lá na igreja que se a gente não pagar o dízimo, a gente está pecando. Pagar o dízimo para o pastor? Isso não está na lei. Isso não é pecado. Entende? Segundo 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado transgrede a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Se pecado é transgressão da lei, anomia é transgressão da lei, iniquidade é transgressão da lei, então vamos reler
o mesmo Mateus 7,23, onde o nosso Salvador diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, apartai-vos de mim, vós que violam a Torá. É simples. Para um bom entendedor é simples. Né? Vamos continuar. Mateus 7,24. Aí o Salvador diz assim: todo que pratica minhas palavras é prudente. Quais as palavras do nosso Salvador? Ele é a palavra que se fez carne? Então ele é a Torá. Ele é as Sagradas Escrituras. Todo que pratica minhas palavras é prudente. Mateus 7,26. Quem não pratica ou não obedece a minhas palavras é insensato. Em Mateus 8,4 diz assim: depois de operar uma cura, né, o nosso Salvador ordena a essa pessoa: mostra-te ao sacerdote e dá a oferta que Moisés determinou. Determinou aonde? Na Torá. Como que a lei está abolida? Né? Continua, tem muita coisa, continuamos. Né? Em Mateus 10, 5 e 6. Depois de reunir os 12 discípulos, ordenou não ir pelo caminho dos gentios, mas ir antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para quem veio o Salvador? Para as nações? Vamos estudando. Vamos estudando. Em Mateus 12,50 diz: quem faz a vontade do meu Pai, ou seja, quem obedece à Torá, é meu irmão. Em Mateus 13, 41 e 42. Os anjos colherão tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, os que violam a Torá, e serão lançados na fornalha. Como explicar isso de uma maneira mais clara que essa? Né? O nosso Salvador dizendo: os anjos colherão tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, os que cometem a violação da Torá. Você viola a Torá? Conscientemente. Dizendo que a Torá foi abolida. Mas o que o Mashiach fala? Falou que essas pessoas serão lançadas na fornalha. Como que a lei foi abolida? Em Mateus 15, 24, o nosso Salvador, Jesus Cristo, como você chama, ele diz assim: fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é israelita? Se você é israelita, o Mashiach, o Salvador, veio para você, se você é um filho de Israel, perdido entre as nações. Ele veio para você. Se você não é israelita, diz assim: eu sou um gentil, né? Eu não faço parte do povo de Israel, nem nunca fiz e não quero fazer. O Salvador não veio para você. Você pode até querer, pode até orar, pode chorar, mas não é assim que funciona. Conversando com uma pessoa, né? Ele também foi um ex-evangélico, né? E aí ele diz assim: a palavra ela é muito clara, e o Altíssimo nos deu uma chave, né? Para alcançarmos as promessas, as bênçãos. Se não usarmos a chave, que é o que está escrito na palavra, nós não conseguimos abrir essa porta. É dessa forma, não existe de outra forma, entende? É uma só chave, uma só forma para você poder abrir a porta e entrar. Entrar onde? No reino celestial. Não existe como ser diferente. Né? No Mateus 15, 26, né? Quando uma mulher que não era israelita, né? Ela veio pedir um milagre do Mashiach, ela respondeu assim:
Não é bom dar o pão dos filhos aos cachorros. Não é verdade? Por que o Mashiach, né, se refere dessa forma a quem não é israelita? No final dessa história, como eu falei no vídeo anterior, né, o Mashiach atende o pedido dessa mulher. Que ele diz, grande é a tua fé. Né? Ele atende o pedido. Qual era o pedido dela? Que a filha ficasse sã. E foi só isso que aconteceu. Ele não deu a ela a salvação da alma, ou coisa parecida. Porque ela não preenchia os requisitos. Ela não cumpria com a Torá. Então o Mashiach, vendo a fé daquela mulher, o desespero daquela mulher, ele atendeu o pedido e a filha daquela mulher ficou sã. Nada mais do que isso. Né? Em Mateus 17, 5, o Altíssimo, ele diz assim, este é meu filho amado, a ele ouvi. Porque o Altíssimo disse a ele ouvir. É simples. A palavra obedecer não existe no hebraico. Ouvir também quer dizer obedecer. Né? Uma breve explicação a respeito dessa palavra no site que se chama precursor.wordpress.com. A palavra Shema pronuncia Shema e é frequentemente traduzido como ouvir, mas a palavra Shema realmente tem um significado muito mais amplo, mais profundo do que perceber o som. Ela engloba todo um espectro de ideias que inclui ouvir, observando e respondendo com ação para o que se ouviu. Aí ele menciona assim, procurando os versículos que continham a palavra obedecer em um programa da Bíblia no computador, constatei que em quase todos os casos o hebraico, por trás da palavra obedecer, é chamar, ouvir. Então vamos voltar no versículo anterior ali. O que diz? O Altíssimo. Este é meu filho amado, a ele ouvir, a ele obedecer. O Altíssimo falou isso. Né? Vamos continuando. Mateus 18, 11. O Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Quem se perdeu? Vamos ver o versículo 24. Né? O versículo 24 de Mateus 15. Ele disse assim, fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais uma vez, né? Mateus 19, 17. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, a Torá. Isso não são palavras minhas, são palavras das Escrituras, são palavras do nosso Salvador. Que nós temos que levar em conta, que realmente temos que obedecer. Não doutrina de homens, mas a Ele. Vamos continuar, Mateus 19, 28. Os discípulos sentarão com o Salvador nos seus tronos e julgarão as 12 tribos. Os discípulos sentarão com o Salvador nos seus tronos e julgarão as 12 tribos. Aí algumas pessoas se perguntam, mas só as 12 tribos vai ser julgada e o resto? E o resto? Eu farei o último comentário no terceiro versículo, que citarei do que Paulo falou. Né? Então vamos nos lembrar disso. Né? Os discípulos sentarão com o Salvador nos seus tronos e julgarão as 12 tribos. Aí lá no final, vamos entender o que está se referindo aqui. Né? Mateus 22, 29. O Salvador diz, errais não conhecendo as Escrituras, a Torá,
Você conhece, você lê, você estuda com afinco, buscando compreender. Né? Então, como diz o Mashiach, nosso Salvador, errais. Né? Mateus 23, 2 e 3. Ele diz assim: na cadeira de Moisés senta os escribas e os fariseus. Observai e praticai tudo o que vos disseram. Então temos um conceito errado, equivocado, com respeito aos escribas e fariseus. Tanto zelo da parte deles que fizeram eles errar, criar novas leis, né? E se descaminhar. Né? Mas com relação à Torá, o que o Mashiach, o que o nosso Salvador fala? Na cadeira de Moisés sentam os escribas e os fariseus. Observar e praticar tudo o que vos disserem. Quanto errado estão os escribas e fariseus? Hã? Perfeitos? Não, nem nós. Hã? Mas por que o nosso Salvador também falou isso? Os escribas e fariseus, para quem não conhece, dentro das sinagogas existia uma cadeira, tipo um trono, né? Que diziam que aquela era a cadeira de Moisés. E que Moisés foi o primeiro escriba, porque foi Moisés que começou escrevendo a palavra, ele escreveu os 5 primeiros livros. Né? E aí, pela cultura, né? Eles colocam a cadeira e falam que aquela é a cadeira de Moisés, e os escribas e fariseus, como o nosso Mashiach, nosso Salvador falou, né? Sentavam-se nessa cadeira, praticando e ensinando, né? A lei, a Torá. E o que o Mashiach fala? O que o nosso Salvador fala? Observar e praticar tudo o que vos disser. Né? E aí a continuação do versículo é: mas não fazer segundo as obras deles, porque eles dizem, mas não fazem. Né? Essa seria a continuação do versículo. Mas o nosso Salvador está sendo muito claro, né? Que temos que obedecer o que fala os escribas e os fariseus. Né? Aí em Mateus 23, 28, aí ele fala assim: parece injusto, mas estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O que é iniquidade? É quem viola a Torá. Né? Em Mateus 24, 12, aí o Salvador diz: por se multiplicar a iniquidade. Algumas versões da palavra diz assim: por se multiplicar a maldade. Que maldade? Vamos ser mais objetivos, né? Nós temos que ser objetivos. Esse é um assunto muito importante, né? Então vamos ler. Por se multiplicar, por violar a Torá, o amor de muitos se esfriará. Fica muito complicado, né? Porque o amor se esfria quando as pessoas violam a Torá. É isso que aprendemos dentro dessas igrejas cristãs? Não. Por isso eu sempre tenho batido na mesma tecla. É um engano. Libertem-se. Né? Agora vamos para o Evangelho de Marcos. De Marcos são dois versículos. Em Marcos o Mashiach fala assim: em vão me honram com doutrinas que são mandamentos de homens. Marcos 7, 7. Ou seja, se não honramos o nosso Salvador com a Torá, tudo será em vão. Vamos ler o outro. Marcos 12, 26. Aí o Mashiach pergunta: não tem lido o que Moisés escreveu? O que Moisés escreveu? A Torá. Leia a Torá, estude a Torá. Esse é o conceito do nosso Salvador.
O que é a Torá? A Torá é a palavra que se fez carne. É o próprio Salvador, o próprio Mashiach, o próprio Jesus. Em outras palavras, ele podia dizer: não tem lido a mim, que escreveu Moisés? A pergunta poderia ter sido assim. E tem o mesmo significado. Vamos para o Evangelho de Lucas, Lucas 2:10. Outra vez, o anjo. Aí ele diz assim: trago boas novas para o povo. Estudando ali no Strong para ver qual palavra realmente é povo, a tradução do Strong é Laos, que significa grupo da mesma nação, origem, língua. A palavra é G2992. Então, não é para o povo em geral. Né? Então, o anjo, o Malach, está dizendo: trago boas novas para o grupo da mesma nação, da mesma origem, da mesma língua. Ou seja, trago boas novas para os israelitas. Não é para as nações. Lucas 2:25. Vamos entrar no que falou Simeão. Né? Aí em 2:25 diz assim: Simeão era temente a Deus e esperava a consolação de quem? De Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Né? O que o Simeão falou? Ele falou assim: luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Luz para iluminar as nações e glória para o teu povo de Israel. Por que luz para iluminar as nações? Porque em Gênesis 12, versículo 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Né? Ou seja, o Criador escolheu aquele povo, os israelitas. Né? O mundo, as nações todas poderiam ser abençoadas pelos israelitas, porque através dos israelitas, por quê? Porque se os povos, as nações, as pessoas compreendessem qual é o caminho, né, a seguir para alcançar, eles receberiam as bênçãos, eles receberiam as luzes. De que forma? Obedecendo a Torá. Então, Israel realmente recebeu como missão ser luz para as nações. E as nações que quiserem receber essa luz teriam que entrar nos pactos do Altíssimo. Não existe de outra forma. Aí no Lucas 4:4, aí ele fala assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Torá. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da Torá. A palavra de Deus. Em Lucas 8:21, meus irmãos são os que obedecem a palavra de Deus, obedecem a Torá. Essas pessoas são irmãos do Salvador, cordeiros, né? Junto com o Salvador. Lucas 10:25 e 26. Aí uma pessoa pergunta para ele: que farei para herdar a vida eterna? Aí o nosso Mashiach respondeu: está escrito na lei, na Torá. Na Torá está a resposta, na lei está a resposta. Lucas 13:27. Aí o Mashiach fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vamos trocar essa palavra: apartai-vos de mim, vós que violam a Torá.
Consulte na tua Bíblia, irmão. Eu estou falando os versículos, os capítulos, qual livro está, para que possam realmente não acreditarem no que eu estou falando, mas que possam ir lá e verificar. Ah, não, está escrito aqui, está realmente assim. É dessa forma, irmãos. A única forma que temos para nos libertar do engano. Continuando, Lucas 16, 17. Aí ele fala assim: é mais fácil passar o céu e a terra que cair um acento da lei. Um acento da Torá. Onde, irmãos? Onde? Que a lei já não vale mais, foi abolida. Não foi, irmãos. Prestemos atenção. Não podemos ignorar essas verdades. Você quer ser liberto da mentira? Não pode ignorar o que está escrito na palavra. Aí vamos para o Evangelho de João. João 1:1 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em João 14 diz assim: e a palavra viva se fez carne. Ou seja, a Torá se fez carne. Em João 1:31 diz assim: para que ele fosse manifestado a Israel. Temos que atender a ser bem específico. Para que ele fosse manifestado a quem? A Israel. A palavra é essa. Não está para que ele fosse manifestado em Israel. Não. Para que ele fosse manifestado a Israel. Em João 1:45, Filipe diz assim: encontramos de quem Moisés escreveu na lei, na Torá. Então vimos que diferença gritante existe entre os israelitas e entre os cristãos. Como que eles identificam? Como que eles identificaram a pessoa do qual Moisés havia escrito na Torá? Eles não tinham Novo Testamento, Evangelho, cartas, não tinha nada disso. Então, com a leitura, com o estudo deles na Torá, eles identificaram que haveria de vir uma pessoa, e essa pessoa, como o Filipe falou, diz assim: encontramos de quem Moisés escreveu na lei, na Torá. São estudiosos ou não são estudiosos? E aí algumas pessoas querem dizer: esse israelita já não é mais. Nós somos agora Israel espiritual. Teoria do reemplaço, da substituição. E você acha que está certo isso? É muito complicado. Muito complicado. Em João 4:22 diz assim: a salvação vem dos judeus ou dos israelitas. Não está escrito veio no pretérito passado, e sim vem no pretérito presente. Não é fácil assim compreender essas questões, Vamos ver de novo, João 4:22. A salvação vem dos israelitas, dos judeus. Ou seja, se não fazemos parte do povo israelita, não podemos adotar o Mashiach como nosso Salvador. Simples assim. Pode dar 1000 voltas, buscar de 1000 maneiras, mas essa é a verdade, nua e crua. Eu não estou aqui para fazer você perder o seu tempo com enganações, com mentiras, com historinhas. Não. Está escrito. É verdade.
Podemos continuar aqui corroborando mais e mais versículos. Eu peguei uma pequena parte de versículos, né? Porque senão tem o Novo Testamento. Eu não estou usando o Velho Testamento, né? Novo Testamento. Temos tudo isso de material para poder estudar, para poder chegar a essa mesma conclusão, né? Que com pequenos versículos, né, vai destruindo aquelas muralhas, aqueles muros, aquelas barreiras que tínhamos de acreditar que a lei foi abolida, né? Com poucos versículos, chegamos a essa conclusão de que é puro engano. Isso que as pessoas dizem com respeito à lei ser abolida, né? Aí, João 5,24. Quem me ouve, né, como falamos lá, quem me obedece, Shema, quem me obedece, tem a vida eterna. Quem me obedece tem a vida eterna. Vamos rever outra vez esse vídeo e estudar o que o Mashiach falou, né? Se quiserem os versículos pontuais, senão você terá que ler os 4 evangelhos que estão aqui e tem palavras do nosso Salvador. E aí então, né, nós aceitamos essa realidade. Que realidade? De que as igrejas cristãs é puro engano. Simples, né? Continuamos, João 5,39. Ele diz assim: examinai as Escrituras, ou seja, examinai a Torá, pois nelas tem a vida eterna. Examinai as Escrituras. João 7,51. Porventura condena nossa lei a um homem sem antes ouvi-lo? Quem falou isso foi o nosso Salvador. O que ele está falando? Nossa lei, nossa Torá, né? Porventura condena a nossa lei. O nosso Salvador está falando que a Torá é a lei dele. A Torá, só que num outro contexto que ele estava utilizando, mas ele está sendo real, né? Porventura, a nossa lei pode condenar, a nossa Torá condena alguém sem antes ouvi-lo? Né? João 8,31. Se permanecer na minha palavra, Torá, sereis meus discípulos. Né? Então vamos reler, né? Se permanecer na minha palavra, sereis meus discípulos. Paulo permanece na palavra do nosso Salvador? E daí? Paulo é discípulo, é apóstolo do nosso Salvador? Paulo é apóstolo do nosso Salvador se ele permanece no que disse o nosso Salvador. Se ele disse coisa contrária, ele não é apóstolo. Simples assim. João 8,55. Mas conheço o Pai e guardo sua palavra. Qual é a palavra do Pai? A Torá. João 12,50. Sei que o mandamento, a Torá do Pai, é a vida eterna. João 14,6. Aí ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As Escrituras Sagradas dizem o mesmo da Torá. Não é? Aí se vamos estudar, vamos começar com respeito ao caminho. Está em Salmo 119, 1, que diz assim: bem-aventurados os que andam em caminho reto e andam na sua lei, na sua Torá. Então a Torá também é caminho. Verdade, aonde encontramos? Salmo 119, 142. A tua justiça
é eterna e a tua lei, a tua Torá, é a verdade. Muito bem. E vida? Encontramos em Provérbios 6:23. Diz assim: porque o teu mandamento é uma lâmpada, e a lei, uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, em João 14:6, o nosso Salvador, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Torá também é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se friamente analisamos, né, que no Evangelho de João 1 diz assim: ele era a palavra, né, que se fez carne. Ele é a Torá que se fez carne. Aí quando as pessoas dizem: a Torá foi abolida, então o Salvador também foi abolido, né? Deixa de existir. Muita atenção, hein? Em João 14:15, aí ele fala: se me amares, guardarás meus mandamentos. Se me amares, guardarás a Torá. Em João 14:21 diz assim: aquele que guarda os meus mandamentos, que é a Torá, esse é o que me ama, e será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O Mashiach tem se manifestado a você? A você que não guarda a lei? O Mashiach tem se manifestado? Nesse Evangelho, o nosso Salvador está dizendo qual é o caminho para que Ele possa se manifestar a nós. Vamos ler outra vez? Aquele que guarda os meus mandamentos, que é a Torá, esse é o que me ama, e será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. João 14:23 diz assim: se me amais, guarda os meus mandamentos, guarda a Torá, e meu Pai o amará, e nele faremos morada. Então quer dizer que aquele que diz assim que nós somos templo do Ruach Kadosh, templo do Espírito Santo, existe uma condição crucial aí, né? Para que sejamos morada do Ruach Kadosh, né? Qual é a condição? Se me amais, guardará os meus mandamentos, e o meu Pai o amará, e nele faremos morada. Podemos deduzir então que, se não obedecemos a lei, não obedecemos a Torá, não obedecemos a palavra do nosso Salvador, nós não somos moradas do Ruach Kadosh, do Espírito Santo. João 14:24 diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, a Torá. Não sou eu que estou dizendo, é o nosso Salvador que diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Simples assim. Em João 15:10, se guardar os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. João 15:14, sereis meus amigos se me obedecer. Você está obedecendo ao nosso Salvador, Jesus Cristo, como você conhece? Você está obedecendo a Ele? João 17:14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo a aborreceu, rejeitou. O nosso Mashiach, o nosso Salvador, trouxe a palavra, a lei, a Torá, e ele fala assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo a aborreceu.
temos que ter muito cuidado, irmãos. Não podemos vacilar nem por um minuto. Temos que ser muito coerentes. Em João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, e a tua palavra, a tua Torá, é a verdade. É muito, muito, muito profundo, muito profundo, muito profundo. Aí chegamos então nas 3 citações de Paulo, que está em Romanos. Então vamos começar com Romanos 6,15. E aí Paulo diz assim: e então, vamos pecar, que quer dizer violar a Torá, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Vamos reler outra vez. E então, vamos a pecar, vamos violar a Torá, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Romanos 7,12. De fato, Paulo, de fato, a lei, a Torá é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Agora, a última citação de Paulo que eu quero fazer agora, e ela está em Romanos 2,12, né? E aí lemos assim: todo aquele que pecar, ou seja, todo aquele que violar a Torá, sem conhecer a Torá, sem a Torá, também perecerá. Ou seja, também perecerá, também será condenado. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei, será julgado. Temos que ler aqui, né, Romanos, para não ter nenhum engano. Diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, serão condenados. Não vai existir nem julgamento para quem não segue a lei. Se você não segue a lei, já está condenado. E aí continua: e todos os que sob a lei pecaram, pela lei, serão julgados. Quem é o nosso advogado? É o nosso Salvador? Ele vai nos defender. Quem está dentro da lei e cometeu algum pecado, violou algum mandamento, nós seremos defendidos por quem? Por nosso Salvador. Agora, todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, serão condenados. Não tem nem julgamento para quem, não, a lei foi abolida, a lei não existe mais. Não existe julgamento. É esse Paulo que eu faço uma diferença, né? Quando dizem as pessoas, não, eu sigo, eu leio o que Paulo escreveu, não sei o quê. Sim, eu também leio. Só que eu aconselho a você a ler de uma forma mais elevada, com conhecimento, buscar explicações. Porque se Paulo, ele deixa entender que a lei foi abolida, que a lei não vale mais, em algumas passagens, porque tem outras não, né? Ele é um anti-Machia, um anticristo. Você está fazendo dele um anticristo, um anti-Machia, um pseudo-apóstolo. Você, não Paulo em si. Porque quando eu leio, e muitos que eu conheço que leem as cartas de Paulo, todos dizem, não, Paulo é 100% lei. Os escritos dele são 100% lei.
Não tem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a forma de ler com atenção, com cuidado, levando em conta que são cartas dirigidas a um determinado grupo com respeito a uma determinada causa que estava acontecendo naquela região. Primeiramente, temos que ter essa noção. Não que a carta de Paulo, esse aqui a gente pode fazer a doutrina que a gente quiser, como fazem os cristãos. Não é assim. As cartas de Paulo é muito, muito, muito diferente dos evangelhos. O evangelho, o Mashiach, o nosso Salvador, ele veio dizendo a verdade, a lei, o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu por você. Nosso Salvador, Yeshua Mashiach, o nosso Salvador, morreu por você e deixou todos esses ensinamentos que eu li dos evangelhos. Você vai obedecer a ele ou vai obedecer a Paulo, com escritos que são questionáveis? Depende do seu ponto de vista. Eu leio e creio e entendo em Paulo, apóstolo, porque ele não é contra o que diz o meu Salvador. Agora, se você crê nos escritos de Paulo, que dá a entender para você que a lei já não existe, que foi abolida, que não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, muita gente fala a respeito da circuncisão, né? É lei, está na Torá. Mas Paulo fala isso e aquilo, não sei o quê. O seu entendimento está levando você a uma condenação. Então, se você interpreta, entende que Paulo é contra a lei, você está seguindo um pseudo-apóstolo, um falso apóstolo. Porque se Paulo fala contra a lei, ele é contra o Mashiach, contra o mestre. Então ele não é apóstolo. Você está se conduzindo apenas em Paulo, doutrina de homem. Não Paulo, apóstolo. Paulo, apóstolo, repete e segue os caminhos do nosso Salvador. Não existe de outra forma. Ou somos coerentes e fechamos as Escrituras, né, numa única unidade, em que não existam contradições. E assim podemos estar firmes na fé, a nossa fé bem alicerçada. Ou acreditamos que o Salvador veio e falou tudo aquilo que está registrado nos Evangelhos e Paulo fala completamente o contrário. E que você pisa em qual lado? Né? Você se desequilibra e cai. Se você acredita, como eu já falei, que Paulo é contra a lei, então você não segue Paulo, apóstolo. Você segue um falso apóstolo que você criou. Que as pessoas venderam para você. Que os pastores, os padres disseram para você, não, Paulo escreveu assim e tem que ser interpretado desse jeito. A tua fé está baseada num falso apóstolo. E é melhor para você, meu irmão, se libertar disso. Estude a palavra. Porque não existe outro caminho, nem outra verdade, nem outra vida. Tá bom? Esse é o vídeo que eu tinha para essa semana. Agradeço a todos vocês que chegaram até o fim.
né? E desejo para vocês que o Altíssimo os abençoe grandemente, em nome do nosso Mashiach, o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Amém? Shalom, shalom.